Glória a Deus. É um prazer estar aqui nessa noite. Nós estamos representando o CREAS, né? Acho que vem, bispo. E nessa noite estamos aqui a nossa coordenadora Carlita. Está aqui a Carlita, coordenadora do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social do município. O psicólogo Felipe, que daqui a pouquinho vai estar trazendo uma palestra, abordando um tema muito importante. O nosso colega Eládio Montenegro, educador social lá do CREAS. E a assistente social Adriana Rocha está aqui conosco também, para juntos participarmos dessa palestra. Nós queremos de antemão agradecer ao bispo, né, a liderança das mulheres, que hoje é um culto de mulheres, nós estamos aqui de intrusos, né, mas agradecemos à igreja pela oportunidade de poder estar abordando o tema, né, referente ao Agosto Lilás, né, é uma alusão à campanha de combate e prevenção a violência doméstica contra as mulheres. Então, nessa noite eu vou dar a oportunidade para o Felipe, que ele já vai entrar no assunto e já vai dar continuidade com a palestra sobre o tema nessa noite. Pode. Boa noite, pessoal. Obrigado, Flávio. Como o Flávio me apresentou, meu nome é Felipe, sou psicólogo, atuo aqui no município de Santa Rita de Cássia, no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, como ele falou, e também no CRAS, que é o Centro de Referência Assistência Social. Bom, às vezes as pessoas se perguntam, não é, qual é a diferença do CREAS para o CRAS. E hoje a gente vai estar esclarecendo um pouquinho isso aqui com vocês e também prestando um pouquinho de orientação para que vocês possam, né, procurar o serviço correto em uma hora de necessidade e também estar encaminhando um familiar, um amigo, alguém que esteja precisando do nosso serviço. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todas vocês, o pessoal da igreja, por estar fortalecendo essa campanha através dessa parceria de hoje. A gente ficou sabendo que hoje teria aqui um grupo de mulheres e é de suma importância esse momento, né, para que todas e todos também tenham consciência do dia a dia após esse momento de hoje e também possa estar utilizando algumas das ferramentas que a gente vai estar apresentando aqui. Bom, hoje a gente vai estar falando sobre o Agosto Lilás, né, que se comemora no dia... Se comemora não, se lembra, né, no dia 7 de agosto, em virtude da Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha ela veio para proteger a mulher de qualquer tipo de violência. E essa data ficou marcada, né, 7 de agosto de 2006, pela criação da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, se eu não me engano. Bom, quando a gente fala sobre violência contra a mulher, a gente tende a falar também de muitos outros grupos, muitas etnias, muitas classes que sofreram diversos tipos de violência ao longo de muitos anos, com a diferença de que em todos esses grupos, classes ou até mesmo religiões haviam mulheres e em muitos casos essa violência era generalizada. Tanto é que no início dos anos 1900, né, as mulheres começaram a reivindicar vários direitos. Isso a gente até debateu esse ano, no dia 8 de março,
na comemoração do Dia Internacional da Mulher. Em virtude de vários acontecimentos de violência, de exploração financeira, de exploração no trabalho, de carga horária abusiva, as mulheres começaram a se unir, a se reunir, a fazer encontros, né? E começaram a fazer militância sobre seus direitos, em busca de conquista da igualdade de direito das mulheres com os homens. Então, antigamente, a mulher não tinha direito ao voto, a mulher não tinha direito à educação, a mulher não tinha direito ao trabalho, a não ser que fosse de forma abusiva e às vezes até exploratória, considerada como trabalho escravo. E após vários acontecimentos tristes e drásticos, as mulheres começaram a entender que poderiam sim ter seus direitos igualados aos direitos dos homens. E começaram a fazer vários tipos de luta, né? Até que, aos poucos e com muita dificuldade, os direitos foram sendo conquistados. Para você ter ideia, antigamente a mulher era proibida de estudar. Então, para ela estudar, ela teria que ter o consentimento do pai, caso ela ainda não fosse casada, ou do marido, caso ele concordasse. Assim como outras coisas que aconteciam. Então, às vezes a gente fala sobre violência, né? Hoje a gente vai falar aqui sobre violência, mas a gente deixa claro que o nosso trabalho, né, está fortalecendo os vínculos familiares. Então, antes de qualquer coisa que eu venha abordar aqui com vocês, eu gostaria de dizer que, assim, a gente está trabalhando no sentido de fortalecer, de unir as famílias e não de fragmentá-las, certo? Então, as mulheres sofrem, né, vários tipos de violência. Quando a gente pensa assim, ela sofre violência doméstica, normalmente as pessoas tendem a concordar que uma mulher sofre violência doméstica quando ela aparece com o olho roxo, ou com a boca quebrada, não é? Ou com o braço machucado ou quebrado, ou até mesmo quando ela vem a óbito, que é o grau máximo da violência. Então, existem vários outros tipos de violência que por muitos anos eram considerados costumes normais, onde as mulheres tinham que seguir um padrão, né? E esse padrão era cobrado pela moralidade social e, em alguns casos, até mesmo religiosas, que permitiam que elas se submetessem a formas de violência, como que aquilo ali fosse um bom comportamento. E, a partir do momento em que ela se negava ou se recusava a se comportar de tal maneira, ela sofria punições, normalmente do companheiro. Então, o que é que acontece? Às vezes a gente fala sobre violência psicológica. Alguém aqui já ouviu falar sobre violência psicológica? Alguém já ouviu falar? Levanta a mão. O que é a violência psicológica? Hein? Maus tratos, más palavras, né? Tentar influenciar de algum modo a mulher ao contrário do que ela pensa, ou do que ela sente, ou do que ela queira, não é? Tem também a violência verbal, estar dirigindo a ela palavras em tom agressivo, em tom encolerado, como a gente chama. Tem também a violência patrimonial, que é onde alguns homens acham que a mulher não tem direito a ter um bem, como um veículo, uma moto, um carro, né? Ou como um imóvel, uma casa, ou outros bens. Então, em alguns casos de violência patrimonial, o companheiro tende a confiscar
os patrimônios da sua companheira, né? A violência financeira, onde ele tende a não permitir que a mulher faça o uso que ela queira do seu recurso gerido com sua renda, com seu trabalho, enfim. Tem a violência física também, não é? Que essa, infelizmente, é o grau máximo onde a mulher tem como comprovar que ela sofre algum tipo de violência, mas não é bem assim. Hoje não é mais bem assim. Então, existem outros meios da mulher comprovar, né, que ela sofre algum tipo de violência. Se porventura o seu companheiro já tentou confiscar seus bens, seus patrimônios, né, ou impedir que ela fizesse uso do seu interesse com suas coisas e tiver como comprovar, ela pode estar recorrendo sim a esse direito, né? Se ela teve sua autoestima abalada através de palavras pesadas, palavras que machucam, palavras que diminuem, né? Ela também pode sim estar recorrendo aos seus direitos. E todos esses tipos de violência são enquadrados na Lei Maria da Penha. Então, às vezes a pessoa pensa, não, tem que ter uma viatura com a Ronda Maria da Penha. É importante? É, porque de certo modo vai coibir, né, o costume de alguns homens. Mas não tem essa necessidade a partir do momento em que a pessoa sabe como procurar ajuda, sabe como denunciar. Por mais que aqui em Santa Rita de Cássia não tenha uma delegacia da mulher ou esse tipo de serviço, ela também tem como ser atendida, né, nos órgãos de segurança pública. Tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil deve estar prestando esse tipo de atendimento às mulheres. E aí, às vezes as pessoas ficam assim inseguras com relação a como procurar ajuda, né? Ou como ajudar uma amiga ou uma familiar que sofre algum tipo de violência. Bom, primeiro, não é apenas o marido ou o namorado ou o companheiro que comete a violência contra a mulher ou a violência doméstica, né? Qualquer pessoa de dentro do ambiente familiar, ele tanto sendo companheiro ou marido ou não, ele pode estar sendo enquadrado como agressor na situação da Lei Maria da Penha, da violência doméstica. Então, se um filho comete uma agressão contra a mãe, ou um neto contra uma avó, ele também será enquadrado. Porque em muitas situações de violência que há no contexto familiar, ela não só impacta psicologicamente ou fisicamente a mulher, ela acaba impactando também os filhos. E muitas crianças que crescem num ciclo de violência, eles tendem a ter sérios prejuízos no seu desenvolvimento, né? Tanto no desenvolvimento afetivo, como no desenvolvimento emocional, educacional e profissional. E às vezes lá na fase da adolescência ou na fase adulta é que essa criança começa a apresentar alguns resquícios, né, ou grandes resquícios do que ela viveu no passado, no seu período de infância. E aí o que acontece? O nosso serviço está para estar trabalhando esse tipo de situação. Mas aí a mulher deu queixa do rapaz, mas ela não quer se separar dele, foi lá, retirou a queixa, enfim. O que acontece? Às vezes as pessoas confundem o CREAS como delegacia de polícia, né? É até um ponto assim que a gente está sempre martelando na mesma tecla, porque em algumas situações a gente poderia estar ajudando uma pessoa que precisa, né? E não necessariamente estar recebendo denúncias para protocolar para a promotoria, onde a delegacia de polícia deve fazer esse papel, mas a gente não se omite, a gente acaba fazendo. Porém, o que acontece? Às vezes
as pessoas internalizam a ideia de que tem que separar. O cara é agressor, ele tem esse perfil, ele vai ser assim. Bom, a questão da separação, a gente não tem como intervir, nem influenciar, nem induzir que ninguém se separe. Mas se porventura a pessoa compreender que há a possibilidade de viver junto e tal, o que é que acontece? Nós também estamos disponíveis a estar fazendo o papel de orientação e conscientização. Inclusive, em alguns casos, a própria justiça manda os agressores para que a gente preste atendimento. Porque aquele agressor, ele foi criança um dia. Eu não estou justificando o comportamento dele, mas a gente não pode, traçar o comportamento de uma pessoa pelo que ele está fazendo, sem saber o que houve no passado. Se ele teve um espelho dentro de casa, ou alguém que ele se identificou que tinha aquele comportamento quando ele era criança, uma pessoa que seria de referência para ele, ou um pai, ou um avô, ou um tio, que ele tinha uma estima grande, e infelizmente tinha aquele comportamento que antigamente era aceitável. Ou seja, o homem, ele tinha para com a mulher um papel de pai. Tanto era que ele era responsável legal pela mulher. Então a mulher só tinha permissão de fazer certas coisas, só tinha como fazer com a autorização dos seus companheiros. Se eles as negassem a fazer, elas não poderiam fazer. E as punições ficavam a critério dele. E surgia aquele ditado: briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas não é bem assim. Inclusive, uma das coisas que mudaram também na lei foi o crime passional, que há alguns anos atrás o homem tinha o direito, como reação em um caso de adultério, alguma coisa nesse sentido, agir do modo que ele achasse conveniente com a mulher. Então, ao longo dos anos, as mulheres conquistaram muitos direitos, e hoje eu poderia dizer que ela pode se sentir, deve se sentir igual em termos de direitos aos homens, e nunca se esquecer de estarem reivindicando os seus direitos ou procurando dispositivos onde elas possam ter suporte e ajuda no caso de uma necessidade. Então, nós do CREAS, do Centro de Referência Especializado em Assistência Social, a gente sempre dá suporte a todas as vítimas de violação de direito. Normalmente, o público mais recorrente é criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, mulheres, pessoas que sofreram racismo, pessoas LGBT que sofreram algum tipo de preconceito, membros de quilombola, membros de MST, pessoas indígenas. Então, a gente está na luta, no dia a dia, no trabalho de promover a reinserção das pessoas, garantir os seus direitos, e para isso a gente conta com o apoio do Conselho Tutelar, da Delegacia de Polícia, dos hospitais, dos postos de saúde, dos agentes de saúde e da Polícia Militar. Bom, se uma pessoa identificou que a filha, ou a irmã, ou a amiga está sofrendo algum tipo de violência, qual providência ela deveria tomar? Vamos, gente. Denunciar aonde? Na delegacia, onde mais? O que é que a gente deve fazer se a gente quiser protocolar uma denúncia, se a gente quiser fazer uma denúncia de violência contra a mulher? O que é que a gente faz?
Ligar no 180. No Disque 100. Estou ouvindo aí. Onde mais? A gente pode procurar o CRAS. Pode procurar o CREAS. O que mais? Ó, gente. A delegacia, não é? A polícia militar. Só que tem algumas situações em que há necessidade de flagrante, então tem que correr para a polícia, não é? Para coibir o comportamento daquele agressor. Mas se ele está só ameaçando, a gente deve procurar a polícia? Sim ou não? Sim, sim. Se ele está só ameaçando, a gente deve procurar a polícia? Deve. Se é um filho que mora em outra casa, mas ele está zangado com a mãe, porque a mãe não deu uma casa, um terreno para ele, está ameaçando a mãe, a gente deve denunciar? Se ele está com ciúmes da irmã que está gerindo o benefício da família, a gente deve denunciar se ele ameaçar? Sim, a gente deve denunciar. Porque em situação de flagrante a polícia vai, né, expedir uma medida protetiva, onde ele vai ser acionado, intimado, tendo a ciência de que ele não deve se aproximar tantos metros daquela pessoa, e tudo isso. A depender da gravidade, né, ele vai ter que responder por outras implicações legais. Bom, o 180, alguém já ouviu falar no número 180? Já? 180 é um canal de denúncia, né, onde a gente pode estar ligando e protocolando a denúncia também. O sigilo é garantido, então vocês não precisam ter medo que a identidade de vocês vai ser preservada, não vai ser revelada, certo? Embora haja a denúncia, por mais que a pessoa desfaça ou tire, aquela família vai ficar em monitoramento, ou seja, provavelmente o CREAS vai ser acionado, ou a polícia vai estar fazendo a ronda ali por perto para estar observando se está tendo algum tipo de situação de violência, enfim. Alguém já ouviu falar do CRAM? Não, né? O CRAM é um órgão do Estado. Também não tem aqui, eu acho que tem que ter uma quantidade de habitantes na cidade para ela receber um CRAM, que é o Centro de Referência e Apoio à Mulher, de atendimento à mulher. Então, é um órgão que funciona especificamente para mulheres vítimas de violência, trabalhando no combate, no enfrentamento, né, à violência contra a mulher, fazendo atendimento com mulheres, palestras de conscientização, de orientação e de empoderamento, que é uma outra coisa que a gente tem que estar sempre lembrando. Vocês, mulheres, vocês têm a sua identidade, né? Todo mundo tem sua própria identidade. Então, em momento algum, vocês devem estar abrindo mão das coisas que são importantes para vocês, que vocês acreditam que são importantes, seja no crescimento pessoal, seja no crescimento religioso, no crescimento intelectual, profissional. Então, em momento algum, as pessoas devem permitir, né, mulheres, e nem aceitar interferência negativa ou proibição de estarem fazendo o que consideram importante. E aí, se porventura, né, isso continuar acontecendo, mesmo que converse, mesmo que procure ajuda, que procure apoio, é importante estar observando se aquela situação está saudável, se está legal, se está fazendo bem, provavelmente não faz, e alguma providência sim precisa estar sendo tomada, certo?
Então, o conselho que a gente dá é o seguinte, né? A gente tem que enfrentar a violência, a gente não deve permitir que permaneça acontecendo. A gente fez uma campanha no mês de maio que teve uma repercussão muito positiva aqui no município, onde a gente visitou escolas, fazendo palestras, a gente foi na rádio, acho que a gente foi em todas as escolas da rede municipal, aqui da sede do município de Santa Rita de Cássia, passando vídeo socioeducativo, fazendo palestra e ensinando que as crianças aprendam a denunciar e a estar se protegendo de violência sexual. Hoje a gente está aqui realizando essa palestra também, na verdade é um bate-papo, uma orientação com vocês, no sentido de que a violência contra a mulher ficou no passado. Então a gente está aqui em um momento bonito, né? A maioria das pessoas são mulheres, a gente vê que tem uma valorização de vocês mulheres, né? Eu parabenizo o espaço, a igreja, o pastor e todo mundo envolvido, porque isso é importante, é fundamental, é necessário para o dia a dia da mulher. E a gente não pode permitir que a violência contra a mulher continue acontecendo. Mas é porque eu sou da roça, antigamente era assim, meu avô cuspia no chão, mandava minha avó fazer uma comida, se ela não fizesse, descia a mão nela, acontecia, mas isso ficou lá atrás, entendeu? Mas eu vou ficar zangado, chateado com meu avô. Não, infelizmente era um processo cultural, triste, doloroso, mas a gente pode chegar, sentar, conversar. Olha, isso é violência contra a mulher, você pode ser enquadrado na Lei Maria da Penha, né? Ou chama o CREAS para bater um papo, para conversar. Às vezes as pessoas tendem a ficar chateadas quando vem alguém de fora, mas o nosso papel é de estar dando suporte, orientação, acompanhamento, apoio. A gente não está para prender nem para punir ninguém, mas é óbvio que em algumas situações onde há um excesso de violência, a mulher fica desamparada, a gente precisa dar todo o suporte. E quando a gente dá o suporte, a gente tem atendimento jurídico, né? E as coisas vão adiante, porque a gente tem contato com a promotoria de justiça, tem contato com o poder judiciário, com a delegacia, e a lei tem que acontecer, né? Infelizmente, algumas pessoas ainda repetem até para a gente: mas Santa Rita é um lugar sem lei. Não existe lugar sem lei. Não existe. Existe um lugar onde as pessoas aceitam alguns comportamentos, mas lugar sem lei não existe. Certo? Então, gente, a partir de hoje, eu tenho certeza que vocês vão estar se sentindo um pouco provocadas, né? Algumas pessoas, de certo modo, até um tanto revoltadas, mas o que a gente quer trazer para vocês hoje é que ninguém precisa viver sofrendo. As coisas podem mudar para melhor e devem mudar para melhor, não é? Então a gente não precisa da violência, a gente não precisa de agressão, a gente não precisa de briga. O que a gente precisa é de diálogo, de paz, de harmonia, porque isso é uma coisa muito negativa e que infelizmente ainda acontece no seio de muitas famílias. Então nós do CREAS, né, agradecemos a vocês mais uma vez pelo espaço, pela paciência, né, e por nos receber de braços abertos para esse momento e dizer que a nossa conversa não termina aqui. Caso alguém sinta necessidade de um atendimento, de uma orientação, né? Eu sei que é um assunto que mexe com muita gente, mexe com a gente também, que trabalha no dia a dia com isso. Nós estamos na Rua Castro Alves, 155, né? Quem precisar de atendimento pode estar nos procurando lá. Eu estou sempre no período da manhã, tem a Adriana Assistente Social que está integral,
e a gente está sempre atendendo as pessoas, tá bom? Então, estamos de braços abertos. Quem precisar de denúncia, de orientação, pode nos procurar. Obrigado, gente. Bem. Pastora? Deu para entender aí, pessoal? A palestra foi boa, amém? Mais conhecimento para nós, graças a Deus. Nesse momento eu quero chamar aqui o nosso bispo John Kendi, né? Nós vamos ter aqui um mistério de Deus.